De volta aqui no canal, gente, para falar de Grêmio e para trazer aqui novidades, atualizações das renovações de contrato e de negociações que o Grêmio tem com jogadores que já estão no elenco do Tricolor. Arthur, Amuso, Pavon, Gabriel Meck, Carlos Vinícius, vamos falar sobre tudo isso. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações, isso é muito importante. Se tiver inscrito, tiver com o sininho ativado, vai receber aviso aí no celular sempre que tem vídeo novo, e tem sempre vídeo novo aqui no canal. Se deixar o like, isso é muito importante, deixar o seu curtir, o seu gostei, isso mostra para o YouTube que o conteúdo vale a pena. E aí o YouTube entrega para mais gente os vídeos, e aí você sabe, né? Cresce a comunidade, mais gente vai ficar bem informada aqui. E claro, né, se fizer sentido para você, peço que você considere a possibilidade de tornar-se membro do canal. Todos os meses a gente sorteia um dos membros e essa pessoa escolhe o que quiser, o item de qualquer valor, lá no site da DeFi, que é fornecedora, é uma loja de artigos esportivos e tá aí nos grandes clubes do Brasil, tá no Inter, tá no Juventude, tá no Grêmio ainda, mas daqui a pouco vai estar que eu sei. E inclusive com uma novidade aí com seleção de Copa do Mundo, hein? Vou deixar essa aí pra vocês. Vamos lá, vamos começar esse vídeo aqui falando então dessas renovações do Grêmio, tem muita coisa pra gente falar. Eu quero começar esse vídeo aqui falando sobre duas renovações que vieram à tona, né? Dois assuntos que voltaram à tona, na verdade, no final de semana e que tem alguns desdobramentos, né? As renovações do Amuso e do Pavon. A informação que eu tenho é que o Grêmio hoje não avançou tanto assim o negócio com o Pavon, tá? Sei que tem uma informação aí de que o tempo de contrato é uma coisa que está emperrando, porque o Pavon gostaria de mais tempo de contrato, né? O contrato dele termina no fim do ano e o Grêmio estaria oferecendo uma renovação até 2027. E o Pavon gostaria de mais tempo, né? Porque ele, nesse momento, gostaria de ter uma estabilidade, ele é um titular. Então, na mesa de negociações, o Pavon tem esses trunfos a seu favor, né? Os seus empresários têm esses trunfos para negociar em favor do jogador. O fato é que essa conversa sim está acontecendo, mas pelo que eu tenho de informação, não se falou tanto assim nessa questão do tempo de contrato. Por enquanto, o Grêmio está levando essa situação, está levando adiante o negócio. Mas o Grêmio, e aí isso eu posso dizer, não tenho condição aqui de confirmar essa notícia, né, de que esse é o ponto que emperra o avanço das negociações, mas pelo que eu sei, o Grêmio quer fazer um contrato até 2027. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar aí nos próximos dias ou nas próximas semanas, né? Mas o fato é que o Grêmio hoje, ele entende que o Pavon é uma peça importante à medida que ele é um jogador que é titular da lateral direita, porque o Marcos Rocha não entrega tudo aquilo que o Luiz Castro precisa, ele entrega para situações de jogo, e o João Pedro não tem conseguido ter uma sequência física desde que ele chegou ao Grêmio, né? Ele teve talvez metade de uma temporada que ele conseguiu fazer jogos em sequência e aguentar, porque na maior parte do tempo ele sofre com vários problemas, né? Problemas físicos, alguns de lesões, e não estou dizendo aqui que isso seja responsabilidade do jogador, mas ele tem lesões que às vezes demoram um pouco mais, ou às vezes demoram um pouco menos para serem curadas, mas às vezes reincidem, e sofreu com um problema também, que foi uma trombose, que aí é um quadro quase inacreditável, né? Porque é muito raro de acontecer em jogador, mas acabou acontecendo com ele, e ele já está recuperado disso, inclusive, feliz por ele. A questão aqui é que ele teve uma regressão agora na lesão muscular, e vai demorar mais uns 10, 15 dias aí para voltar do que era o previsto inicialmente. Então, dentro desse cenário, o Pavon tem sido o lateral direito do Grêmio. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar, essa renovação ou não, porque ali no meio do ano tem uma janela e o Grêmio vai buscar um jogador para essa posição nesse mercado. Vamos continuar aqui falando do Amuso, né, que foi outro tema aí do fim de semana e das últimas horas. O Amuso é outro jogador que tem contrato até metade do ano. O Amuso tá diferente do Carlos Vinícius, por exemplo, e eu já vou falar sobre isso. O Amuso, ele não tem nenhuma cláusula automática de renovação de contrato. Então o Grêmio tem que sentar e conversar com o jogador. Até agora não houve acordo. A informação que se tem nos bastidores é que existe uma diferença entre o que o Grêmio oferece de salário e o que o Amuso gostaria de ter como valorização salarial. O salário dele hoje já está na casa aí de R$900 mil, de quando ele veio contratado para a equipe tricolor lá no início do ano passado. Agora o cenário é bem diferente do início do ano, né? Ele foi se adaptar ali e conseguir ter uma sequência no fim de 25, e agora no início de 2026 ele manteve o que foi aquela retomada dele, né, no fim do ano passado.
Agora a direção está conversando com o jogador e por enquanto eu não tenho uma informação de travou por causa do salário ou não tem chance de renovar, alguma coisa assim. O que eu sei é que existe essa diferença, mas por enquanto é algo que o Grêmio trata como superável, né? E isso pode ser equacionado entre as duas partes para que a renovação de contrato aconteça. Falei do Carlos Vinícius, né? Ele tem metas contratuais, o vínculo dele vai até o final desse ano também, é outro jogador com contrato até dezembro, mas diferentemente desses outros dois, ele tem metas. A questão aqui é que uma das metas ela está praticamente descartada, né? Que é Copa do Mundo. A não ser que algo muito diferente aconteça. O Carlo Ancelotti disse hoje, técnico da seleção brasileira, que ele tem a lista fechada e ele não convocou o Carlos Vinícius nessa última data FIFA antes da convocação, que tem uma data FIFA, mas já é a da Copa. Então, muito provavelmente, né, praticamente certo que o Carlos Vinícius não vai bater essa meta aí de ser convocado pelo Brasil para a Copa. A outra meta de renovação seria jogar 60% dos jogos. A questão é que para ele jogar 60% dos jogos, tem que chegar lá em dezembro e o jogador ter batido os 60% dos jogos. Só que até dezembro, gente, vai passar a metade do ano, quando ele já pode assinar pré-contrato, já em junho. Então o Grêmio quer antecipar esse movimento. O Grêmio já fez uma conversa com o Carlos Vinícius e já tinha planejado ali uma segunda conversa logo depois das finais do Campeonato Gaúcho. Pelo que eu sei, as partes estão conversando ainda, o Grêmio tem otimismo, o Carlos Vinícius diz que está muito bem acostumado a Porto Alegre, muito bem adaptado, e tudo indica que a conversa vai seguir num bom rumo, mas isso é um indicativo ainda, pelo que a gente tem de informação. Não tem ainda algo concreto também em relação a esse caso, a uma renovação aí do Carlos Vinícius. Para a gente encaminhar já, né, vamos falar do Gabriel Meck, que é outro assunto importante aqui do Grêmio. Meck ele tem contrato com o Grêmio até 2027, né? 17 anos de idade, jogador muito promissor, né, da base do Grêmio, em quem o Grêmio deposita aí muitas das suas expectativas e esperanças. O Meck ele tem o seu empresário trabalhando, né, no mercado internacional. O empresário do Meck ele já foi, por exemplo, para Portugal, houve propostas, para a Inglaterra houve alguns clubes. E eu tô falando aqui do empresário que não é o mais famoso, né? Porque o empresário mais famoso do Gabriel Meck é o pai do Neymar, que tá junto, né? Trabalha em parceria com o staff, faz parte, né, dessa equipe que gere a carreira do Meck, mas o empresário mesmo dele já tem ouvido alguns clubes aí, sabe do interesse do Sporting de Lisboa, o Chelsea já tinha manifestado interesse anteriormente e ainda está monitorando o jogador, o Shakhtar Donetsk já apareceu com proposta, hoje não tem mais tanto interesse porque o Meck não quis ir para lá. Tem um ponto importante aqui que é, o contrato dele vai até 2027, tá? E o Grêmio quer renovar este contrato porque o Grêmio precisa fazer, e colocou isso como objetivo, 150 milhões de reais em vendas nesse ano. E uma das vendas que o Grêmio acredita que possa dar uma contribuição muito grande para atingir esse valor é uma venda do Gabriel Meck. A proposta do Shakhtar que eu mencionei foi de 13 milhões de euros quando ela chegou. E a direção Alberto Guerra tinha aceitado, mas o jogador não quis sair para o mercado ucraniano. Então, se chegar uma proposta nessa casa, já ajuda bastante o Grêmio dentro desse objetivo. Só que, tendo o contrato renovado, já é uma situação bem mais facilitada, né? O Grêmio se protege para fazer essa negociação no mercado de transferências. Mas é bem possível, assim, dá para a gente projetar isso, que o Gabriel Meck receba propostas interessantes nessa janela da metade do ano e provavelmente o Grêmio venda o jogador por essa necessidade de fazer 150 milhões de reais em vendas. Para fechar esse vídeo, Arthur, que deu uma entrevista para Tati Mantovani. Essa entrevista está na íntegra aqui no YouTube, no canal da Tati. Essa entrevista foi ao ar também na TNT Sports. E nessa entrevista o Arthur, obviamente, foi perguntado sobre e aí, vai ficar? Como é que tá a situação? O Arthur disse que já tem uma conversa, mas que ainda não tem uma definição. Que o contrato dele com a Juventus, né? Ele é o contrato definitivo, o contrato com o Grêmio é de empréstimo até metade do ano, então, teoricamente, termina o contrato, ele tem que voltar. Ele, outra vez, reafirmou esse desejo de permanecer, que quer ficar, que ele está bem adaptado, que o Grêmio é a casa dele, mas que ele vai respeitar os contratos, e que ele sempre respeitou o contrato na carreira, e agora não seria diferente. Então ele disse que vai conversar de novo com a Juventus para tentar essa liberação, mas que independentemente da decisão ele vai respeitar o contrato. A gente já tinha falado aqui, né? O Arthur ele tá mostrando para o Grêmio nos bastidores
que vai fazer uma força para ficar, mas está tudo bastante nebuloso, eu diria, né? E o Grêmio está deixando essa condução da negociação para o Arthur. A estratégia do Grêmio é melhor o atleta tentar negociar uma saída de lá porque tem valores a receber e aí assinar em definitivo com o Grêmio, do que o Grêmio chegar lá e dizer, ó, eu tenho interesse. E aí a Juventus pedir um valor para liberar o jogador. Chegou até aqui? Se inscreve, ativa o sininho, deixa o like nesse vídeo e fica ligado, porque a qualquer momento a gente está de volta. Valeu?